Quando eu comecei a fazer esse projeto, ele surgiu de uma falta muito específica minha, que foi a ausência do meu pai. Eu acabei perdendo ele quando eu tinha 4 anos. E e por muito tempo, eu demorei para entender muitos problemas que aconteciam na minha vida. Busquei muitas formas de entender isso, muitas metodologias, a ponto de buscar até mesmo me formar em psicanálise, para buscar acelerar meu processo de entendimento. Eu acreditava que entendendo como a psicologia funcionava, eu ia conseguir descobrir o que tinha de errado dentro da minha cabeça. E dentro de perceber os problemas que uma ausência causam e ter encontrado toda a origem do que me aconteceu, eu comecei a me sentir melhor, porque eu assimilei os fatos, né. Só que seguiu sempre me rondando essa possibilidade de eu vir a faltar. Então eu comecei a gravar vídeos para deixar respostas que eu não consigo ter sobre quem era meu pai. Então eu comecei a gravar vídeos para deixar pontos de vista, como eu penso, ideias, direcionamentos para o meu filho pequeno, que tem 2 anos e 9 meses. Então eu fiquei muito sempre com esse medo e sempre pensando: eu acho que nenhum filho merece não saber quem é o pai é de verdade. O pai, a mãe, essas histórias que o formaram, né, porque elas sempre nos afetam, né, por isso que se chama afeto. E aconteceu que, fazendo esses vídeos, surgiu algo muito interessante. Eu achava que essa ausência era a falta, ia só preencher a minha história, né, porque de certa forma eu acabo me curando a cada vez que eu falo para o meu filho, né. Foram surgindo outras pessoas que passaram por situações mais diversas. E então tem filho que não conheceu o pai, tem pai que não consegue acessar o filho, tem neto que sofre por conta da estrutura que vem lá desde o avô. E hoje eu vou falar sobre uma espera, uma espera que durou 33 anos. Eu acho que ela não, talvez ela nem existisse mais, essa espera. Hoje eu vou emprestar minha voz para a carta do Alessandro. O pai dele escolheu esperar 33 anos para aparecer. E o Alessandro, sem ter a referência de como era ter um pai, ele escolheu, ele decidiu ser pai todos os dias de 2 meninas. E vendo os meus vídeos, ele me mandou uma carta para me contar a história dele. E é o que eu vou te contar agora. Para que tu, de alguma forma, reflita sobre o que pode estar faltando no teu dia a dia, e até mesmo para tu entender de onde algumas coisas saem e caminhos possíveis para te sentir melhor. Então vamos para a carta do Alessandro. Eu fui criado sem meu pai. Quando a gente é pequeno, talvez ainda não consiga entender exatamente o que isso significa. Mas chega uma idade em que a gente começa a perceber. A gente vai para a escola, olha para os colegas, conhece os amigos e começa a enxergar aquela relação entre pai e filho acontecendo na vida dos outros. Então,
começa a se perguntar: por que não está acontecendo na nossa? Eu tenho um avô muito próximo. Ele nunca deixou que me faltasse nada. De alguma forma, tentou ocupar aquele espaço. Sou muito grato por tudo que ele fez, mas um avô é um avô. Por mais amor que exista, não é a mesma relação entre um pai e um filho. Um dia, quando eu ainda era mais novo, perguntei para minha mãe: Mãe, e o meu pai? O que aconteceu? Ela me contou algumas coisas. Contou que no dia em que eu nasci, ele estava bebendo em um bar. Disse que durante algum tempo ele até esteve um pouco próximo, mas depois se afastou. Ele nunca me procurou. Hoje eu tenho 35 anos. Meu pai só me mandou uma mensagem quando eu tinha 33. Depois de todo esse tempo, ele quis se aproximar, mas é difícil. Quando a gente cresce carregando essa ausência, parece que cria uma barreira. Pelo que entendi, ele já tinha queimado muitas oportunidades que teve na vida e agora estava tentando recuperar alguma coisa. Até hoje eu não quis saber. Talvez porque não seja simples abrir uma porta que deveria ter sido aberta pelo outro lado há tantos anos. Mas quando minhas filhas nasceram, eu precisei aprender a fazer diferente. Eu não queria apenas que não faltassem roupas, brinquedos ou qualquer coisa material. Eu queria que não faltasse afeto. Queria que elas tivessem aquela relação entre pai e filho que eu não tive. Às vezes estamos em casa sem que nada especial esteja acontecendo e uma delas diz: Pai, eu te amo. Depois, a outra também diz. E isso é muito gratificante para mim. Porque nesses momentos sinto que estou cumprindo o papel de pai que eu não tive. Isso não significa que eu saiba fazer tudo certo. Quando eu era criança, meus avós me davam muitas coisas com facilidade. Eu percebo que também preciso aprender a lidar com isso na criação das minhas filhas. Às vezes, elas pedem alguma coisa e a minha primeira vontade é simplesmente dar. Eu ainda estou aprendendo a colocar limites. Ainda estou aprendendo a ser melhor. Talvez ser pai seja justamente isso. Não ter todas as respostas, mas escolher todos os dias não deixar faltar aquilo que um dia faltou dentro da gente. Escolher todos os dias não deixar faltar aquilo que faltou dentro da gente. Eu não tive meu pai próximo, mas minhas filhas terão a oportunidade de saber que o pai delas está aqui. Que tentou, que aprendeu e principalmente ele sabe que eu as amo. Essa é a minha história. Eu sou o Alessandro e esta é a carta de um pai presente. Agora eu vou respirar, tomar um mate e eu vou
buscar contribuir com o Alessandro, com tudo isso que ele teve coragem de dizer. Eu não posso nem... Eu penso em parabenizar pela coragem, sabe? Mas eu acho que chegar ao ponto de conseguir falar sobre isso é muita coragem, com certeza, sabe? Mas eu ainda não tenho uma palavra para descrever. A sensação de ouvir isso, ela é libertadora. Ela é inspiradora. E a gente já vai falar sobre a carta do Alessandro. Alessandro, quando eu leio a tua carta, eu só consigo... Sempre que eu vi um pai, de certa forma, não olhando no olho do filho, eu sempre me enxergava naquele filho. E eu acho que quando eu enxergava, quando eu brincava com os meus colegas, aquilo era um momento de distração, né? Aquilo não me, né, não me causava nenhuma estranheza, né? Mas lendo a tua carta, eu percebo que assim como olho até hoje para quando uma criança não tem o olhar do pai, eu enxergo aquele menino que olhava para os coleguinhas na saída da escola e, sem entender, percebia que faltava alguma coisa. E eu vejo que falar sobre isso, né, para mim foi muito complicado. Conseguir chegar no momento de falar sobre a falta do meu pai. Porque a gente sente e nega aquilo, né, a gente não quer olhar para aquilo. Mas a cada saída da escola, tu vê que, né, não tinha aquilo ali. As festas de aniversário, os agora eu tô falando de mim, né, porque Dia dos Pais, eu sei, tenho ideia do que tu passou. Nenhuma dor é mensurável, né. Mas tem muitas coisas que me chamam a atenção, né. Tem essa frase que todo mundo fala, né, não importa o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez com você. E tu tem um avô muito próximo que não deixou que faltasse nada. E de alguma forma tentou ocupar aquele espaço. E ele, com certeza, ele preencheu de maneira incrível esse lugar, não substituindo, mas sendo a fonte de referência, de inspiração, e demorou 33 anos, não sei se apareceu, né, dá pra gente considerar que apareceu. Saber que no momento que tu veio pra vida, ele estava num bar. Quando eu olho pra minha história e eu sei das lembranças que martelaram na minha cabeça, que geraram as minhas angústias, eu entendo o peso que isso aqui tem. Bah, Alessandro,
Ouvindo a tua história, eu pensei primeiro naquele menininho que olhava os colegas e e ali ele percebia que faltava alguma coisa. Provavelmente na saída da escola, Dia dos Pais, eu só consigo pensar nesse menino. Menino que cresceu, mas que ficou aí dentro esperando essa volta, né. Mas, como tu mesmo falou, tem um avô muito próximo que nunca deixou que faltasse nada. E que de alguma forma tentou ocupar aquele espaço, né. Eu acredito que um pai que quer estar presente e que às vezes por diversas circunstâncias ele não consegue estar presente, ele se torna insubstituível. Mas uma ausência desse tamanho, que conversa muito com a minha situação, ela vai sendo preenchida. Não na sua totalidade, mas a gente não consegue dar o que não recebeu. E tem as fontes, eh, de herança direta, né, e tem as fontes de herança indireta. Mas eu vejo que o que o teu avô te deu, eu acho que foi o que te possibilitou transformar essa dor em força. Porque hoje quando tu luta: "Preciso aprender a lidar com isso na criação das minhas filhas", dar muitas coisas com facilidade, tu tá dando o que tu aprendeu a dar. Como aquele carinho da origem não chegou, o carinho ele chegou através de alguns objetos, e foi assim que tu aprendeu. Mas tu não ficou só nisso, porque às vezes a gente só aprende dessa forma, sabe. Carinho é presente. Então eu acho que o teu avô foi o primeiro processo de cura, foi a primeira estrutura. Embora no dia que tu nasceu, essa imagem provavelmente deve ficar ecoando na tua cabeça, que ele estava num bar, isso tem um peso muito grande, né. É uma ausência descritiva. Só que, assim como o teu avô, a tua mãe, a avó, foram dando essa presença para transformar essa dor, elas ajudaram, eu acredito que a cura mesmo vem através de um filho. Porque essa porta, que deveria ter sido aberta pelo outro lado há tantos anos, ela foi aberta por dentro de ti, de frente para as tuas filhas, todos os dias que tu escolheu estar presente. A gente geralmente vai repetir o que nos é familiar. Isso não é uma garantia, mas existe uma probabilidade de que se eu tenho um pai ausente, eu vou ser um pai ausente. Se tu não reflete e não te questiona, isso pode te consumir. E tu escolheu todos os dias estar presente. E essa porta dupla que ecoa, uma fala: "Pai, eu te amo", e depois a outra também. É o dobro de afeto, te curando por dentro, te mostrando que tudo aquilo que a vida fez contigo, tu não gostaria de ter vivido, mas tu não ia deixar essa herança dessa ausência para os teus filhos.
Eu acho que patrimônio, ele é construído diariamente através desse afeto, dessa presença. Porque o dia que a tua existência virar só uma carta, as tuas filhas vão lembrar desses abraços, desses "eu te amo". E eu acho que o filho, ele vê a vida, ela é muito, como é que se diz? Didática. Um filho vem para te ensinar alguma coisa. E se tu prestar atenção naquela criança, ela vai te ajudar a curar tuas feridas. E é isso que as tuas filhas falam todos os dias. São duas repetindo e ecoando uma na outra, te mostrando que valeu a pena aprender a ser pai. E o melhor, tu descobriu do teu jeito. Do jeito que elas reconhecem todos os dias quando elas falam que te amam. Tu tá cumprindo o papel de pai que tu não teve. A gente não pode dar o que não teve, mas tu teve. O teu avô, a tua avó, a tua mãe. Aprender a lidar com frear as facilidades é importante porque isso gera outros problemas. Mas olha a tua luta é para não dar demais. Tu não fica sofrendo pensando: "Cara, eu não consigo abraçar minhas filhas, eu não consigo me aproximar". Não, tu quer dar tudo que tu não teve, cara. Puta que pariu, cacete. Mesmo meu filho, o João é foda. Puta merda, cacete, ele fala. Ainda estou aprendendo a colocar limites. Só não bota limite no afeto. E let's bora. Tu tentou, tu aprendeu, e essa é a tua história. Esse é um pai presente, que conta a própria história, preenche as arestas, resolveu revirar suas questões e mudar o legado. E não é só através dessa carta que vai ficar para elas, mas é através de todos os abraços que ele dá todos os dias. Cruz! Eu não imaginava que esse negócio ia ser dessa forma. Mas eu acho que essa é a magia da vida, né. Se tu olhar direitinho para as tuas questões, tu encontra a saída. À medida que tu fala, tu encontra as respostas. Na medida que tu não te entrega, tu conquista. Eu não digo nem os objetivos, que isso ficaria meio comercial, sabe. Mas é aquela satisfação, preenche aquele vazio. Tu questionou e tu prestou atenção que tu não aceitou aquilo para tua vida. Sabia que tu podia ser diferente, e tu é diferente. Parabéns, Alessandro. Parabéns, que o que tu fez foi quebrar um ciclo. Isso não é fácil. O que tu fez não é fácil, mas é possível. Eu posso eu posso garantir pela minha história, mas o Alessandro e todas as outras pessoas que têm me mandado essas cartas, estão mostrando que elas estão dispostas a fazer diferente. Fazer, como é que é? Não se importando com o que a vida fez com elas, sofrendo, encarando e escolhendo fazer diferente. Parabéns, Alessandro. Parabéns, cara. Que sorte que as tuas filhas têm. Se tu analisar, sempre tem um aprendizado nas nossas dificuldades. O problema é que a gente não aprende a olhar para eles. A gente tem dificuldade de falar. E quando tu fala, tu te escuta. E tu começa a montar o caminho possível na frente. E tu acha. Então, a cada pai eu te amo que ecoa, a cura acontece. Aquela dor vai sumindo.
É como se tu estivesse falando aqui, é como quando tu escreveu essa carta aqui, esse negócio foi se dissolvendo, e a cada "eu te amo", essa dor vai se aliviando. Talvez ela nunca suma, mas a gente vai aprendendo a conviver cada vez melhor com ela. E a certeza de que a herança que tu vai deixar para tuas filhas não é uma ausência, é uma presença diária, isso é quebrar ciclos. Então, mais uma vez, parabéns, Alessandro, muito obrigado por ter me deixado eu emprestar a minha voz para a tua carta. Tu é foda, cara, tu é foda. E se tu que tá ouvindo esse vídeo, sente que tá faltando alguma coisa aí dentro e quiser que eu te empreste a minha voz, me manda. Me manda um áudio, me manda um e-mail, manda um WhatsApp, porque eu vou te ajudar a dar mais um passo para tu preencher esse espaço. E para que nenhum filho precise ouvir a história dele mesmo, do pai dele sendo contado por outras pessoas, porque foi o objetivo inicial desse projeto, para que eu conte a minha história para o meu filho. Se tu é um pai que não consegue acessar os teus filhos, ou uma mãe, conta, manda para mim, eu vou contar a tua história. Eles vão saber, através da minha boca, o que está aí dentro. E se tu quiser falar para alguém da tua família, fala, porque vai te ajudar. E eu tô aqui para ser essa ponte. Escreve, comenta, curte. Eu nem sei como é que é o YouTube, tem compartilha, deve ter também. Mas manda para alguém que precisa ouvir. Precisa saber que tem um lugar seguro para ela se curar, para ela cortar o ciclo. Let's bora.